Oi, gente! Hoje eu vim aqui para bater um papo com vocês sobre a comemoração do centenário da Semana de 22, esse grande marco na história cultural do nosso país. Mas afinal, o que foi essa Semana de 22? Para você que não conhece, nunca ouviu falar, vamos partir desse ponto então. Há exatos 100 anos, em 1922, durante o mês de fevereiro, nos dias 13, 15 e 17, aconteceu um evento no Teatro Municipal de São Paulo, também chamado Semana de Arte Moderna, em que o objetivo dos artistas que ali estavam era chocar a elite intelectual paulista, romper com o academicismo do passado e, sobretudo, trazer uma nova proposta de arte, uma proposta completamente inovadora e que inicialmente foi muito criticada. Bom, essa nova vertente artística ela já vinha sendo gestada desde o início do século XX. Nós podemos perceber isso pelas vanguardas europeias, por exemplo, futurismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo. Eles já mostravam que algo novo estava por vir, né? Já era um princípio do modernismo, já era uma amostra, um gostinho daquilo que viria alguns anos depois. Um período de transição chamado pré-modernismo aconteceu aqui no Brasil, também deixa muito claro pra gente, muito explícito, o quanto a arte estava sofrendo mudanças, né? A gente pode perceber isso inclusive na literatura, principalmente na linguagem, uma linguagem agora que não prezava mais pela formalidade, pelo rebuscamento, que se opunha por completo ao parnasianismo, uma escola que foi muito criticada pelos modernos, né? Porque o parnasiano era aquele que tinha como lema a arte pela arte, a forma em detrimento ao conteúdo. Então, os modernos queriam que isso fosse esquecido, que isso fosse deixado de lado. Então, a gente percebe na escrita, por exemplo, de Lima Barreto, uma total despreocupação com a formalidade linguística. A gente percebe também em autores como Graça Aranha uma nova proposta. Graça Aranha que é um escritor pré-modernista, lembrando que o pré-modernismo não é uma escola literária, é um período de transição, né? Por que é um período de transição? Porque ele ainda trazia resquícios daquela arte antiga, mas já dava muitas prévias do que estava por vir no modernismo. Então, pré-modernismo, um período de transição. Graça Aranha fez parte desse pré-modernismo, ele se enquadra nesse período de transição e esteve presente no primeiro dia da semana de 22, dia 13. Foi ele quem abriu, inclusive, o espetáculo com uma palestra que foi considerada, assim, pelo público um tanto quanto chata, porque ele usou termos muito técnicos e acabou dando sono no pessoal que estava por lá. Mas então, Graça Aranha era um diplomata, além de escritor já renomado, reconhecido. Então a gente percebe que pessoas influentes precisaram dar apoio ao movimento para que ele acontecesse. Se não fosse dessa maneira, o movimento não teria acontecido. E foi um movimento criado por uma elite, né? Uma elite também paulistana. Porque os autores, os artistas que compuseram o modernismo, né, que é o nome que a gente vai dar posteriormente a esse movimento, o fruto da Semana de 22 é um movimento chamado modernismo. Esses autores, eles iam para a Europa com frequência e traziam da Europa, eles eram muito viajados, traziam da Europa essas correntes artísticas inovadoras. A arte no Brasil como um todo, ela sempre veio da Europa, mas era simplesmente copiada e colada, né? Eles iam à Europa, viam o que acontecia por lá e reproduziam aqui no Brasil. A proposta moderna aqui era uma proposta diferente, era uma proposta que trazia um teor nacionalista, lembrando que era um nacionalismo crítico, não era aquele nacionalismo ufanista, aquele nacionalismo utópico lá do romantismo, né? Nós vamos mostrar as sardas e as espinhas, nós modernos. Então, esse nacionalismo crítico, ele pode ser percebido inclusive pela data, a escolha da data que foi feita, né? O ano de 1922
1922 era o ano de comemoração do centenário da independência, né? Se nós fizermos uma retrospectiva histórica, em 1822 aconteceu a independência do Brasil. Então vamos enaltecer as nossas artes, a nossa cultura, o nosso povo, o nosso Brasil? Sim, por isso a escolha da data 1922, mas faremos isso de maneira crítica. Essa escolha de data é uma de nossas críticas, inclusive. Essas vertentes que eram trazidas por esses artistas da elite, viajados, iam até a Europa, começaram a aparecer por essas vanguardas europeias, apareceram ali durante o período de transição chamado pré-modernismo, e em 1921 foi batido o martelo. Em dezembro de 1921, numa festa que aconteceu na casa do Paulo Prado, um mecenas, um financiador das artes no país, amigo do Grupo dos Cinco, né? O Grupo dos Cinco foi um grupo de artistas, amigos, que se reuniu para impulsionar o movimento, para fazer com que ele acontecesse de fato. Eles foram os pioneiros, podem ser considerados os pioneiros do modernismo no Brasil. Esse grupo era composto por Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Picchia. Esse grupo se reuniu então na casa desse amigo, Paulo Prado, que era muito rico, bem abastado, solicitaram a ele apoio ao movimento. Ele gostou da ideia e ali, durante aquela festa, em dezembro de 1921, eles definiram que aconteceria a semana de 22 em fevereiro. Então, o tempo que eles tinham para organizar tudo era muito curto, começaram a se reunir. O ano de 1922 foi um ano em que o chamado Grupo dos Cinco se reuniu ao longo do ano inteiro para pensar, organizar o movimento, elaborar as obras, tudo isso eles ali juntos. Ao longo dos 3 dias de apresentações, muita coisa aconteceu. O primeiro dia foi um dia mais tranquilo, mas já serviu para gerar aquele primeiro choque. Um dia que priorizava as artes plásticas, então muitas exposições de telas ali foram feitas e muitas críticas logo na sequência também foram já feitas. Tanto que as pessoas que frequentavam ali o Teatro Municipal e olhavam para as telas chegavam a perguntar: será que nós estamos na exposição certa? Será que as obras não foram colocadas aqui de alguma maneira errada? Do tanto que elas chocavam. Essas críticas foram ferrenhas, os artistas, é importante dizer que os artistas que hoje nós consideramos as grandes referências na nossa história cultural, naquela época, naquela semana e nos anos seguintes, eles foram muito criticados, né? A gente pode perceber um grande exemplo disso é a Anita Malfatti, né? A Anita, que antes da semana de 22 já vinha publicando algumas telas, algumas obras, mostrando toda essa inovação, recebeu um artigo do Monteiro Lobato sobre as obras dela. E eu gostaria até de ler um trecho desse artigo chamado Paranoia ou Mistificação. Gostaria de ler para vocês. Olha só. Há 2 espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos de uma cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. As ofensas, deu para perceber, né, por esse trecho, as ofensas foram muitas e consideram sim ofensas, eles foram ofendidos, criticados, vaiados durante as apresentações. Muito do que aconteceu dessas críticas foi, na verdade, no dia 15, né, o dia que priorizava a literatura. Durante a declamação do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, esse é um fato corriqueiramente falado quando a gente discute a Semana de Arte Moderna.
Durante a declamação, que não foi feita pelo Manuel Bandeira, porque ele estava doente, foi feita por Ronald, e quando ele estava ali fazendo a declamação, o pessoal começou a fazer barulhos de animais, de cavalos, de latidos, né? Então, assim, as vaias, elas foram, na verdade, o que os modernistas precisavam para que eles fossem vistos. Era exatamente isso que eles queriam. Eles queriam que a repercussão fosse grande. Por mais que fosse ruim, né, o conteúdo do que eles estavam ali falando sobre eles, né, as opiniões fossem negativas, eles queriam que aquela semana de 22 entrasse para a história. Eles queriam que aquela arte ganhasse repercussão e visibilidade. Tanto que não só o Graça Aranha, que era diplomata, o Paulo Prado, mas pessoas outras influentes, como Washington Luiz, que na época era governador do estado de São Paulo e viria posteriormente a ser presidente, também apoiou o movimento. Então, o movimento ele conseguiu alcançar a visibilidade esperada pelos modernos. Segundo Di Cavalcanti, olha só, seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Então, era esse realmente, de fato, era esse o objetivo daqueles artistas modernos. Chocar e trazer uma nova proposta artística, novas tendências e principalmente a liberdade de produção, a liberdade do pensar e do fazer artístico, a liberdade de expressão, um experimentalismo estético. Então vamos testar as novas propostas, vamos testar novas maneiras de se fazer arte, né? Esse era o grande objetivo. Tarsila do Amaral, na época, na semana, ela estava na Europa estudando, não pôde participar da semana, apesar de ter deixado algumas obras para exposição, né? Porque ela tinha participado de todo o processo de organização do evento, de idealização, produção das obras. E é muito interessante, quando a gente fala de Tarsila do Amaral, principalmente, é muito interessante pensar nas consequências dessa semana de 22, né? A Tarsila, ela trouxe ali, mais à frente, o movimento pau-brasil, o movimento antropofágico com outros artistas, não só a Tarsila, agora falando de outros movimentos surgiram. A gente pode pensar também no movimento verde-amarelo. O movimento pau-brasil, ele pregava que as artes brasileiras deveriam ser exportáveis, tal qual o pau-brasil foi aqui. O movimento verde-amarelo era um movimento nacionalista, um nacionalismo mais ufanista. Agora, o movimento antropofágico, um dos mais interessantes e mais relevantes consequências do modernismo, dessa primeira fase, esse movimento, olha o nome, antropofagia. Ele dizia que as artes europeias, elas poderiam sim ser buscadas, mas que elas fossem antes deglutidas, digeridas, mastigadas, e só aí, a partir dela, se fizesse uma arte brasileira. Então, esse era o que era pregado no movimento antropofágico. Nós podemos pensar também, como consequência da semana, a aparição, o surgimento de revistas, por exemplo, a revista Estética, a revista Claxon, a revista, se chamava A Revista. Podemos pensar em manifestos, como por exemplo o Manifesto Regionalista de Gilberto Freire, um manifesto muito interessante porque ele criticava o fato da cultura e da arte no geral no Brasil ser centralizada, o polo cultural ser São Paulo e as discussões artísticas ficarem restritas àquele ambiente, né, a São Paulo. O eixo Rio-São Paulo, na verdade, quando o Rio de Janeiro deixa de ser o polo econômico e cultural do Brasil, já logo é transferido para São Paulo. E, inclusive, a semana de 22 teve muita influência nesse processo. Então, o movimento, o Manifesto Regionalista de Gilberto, ele critica esse ponto e é muito interessante porque ele traz uma ideia de inclusão.
Chegamos ao final da nossa discussão sobre o centenário da semana de 22. Foi um prazer estar aqui com vocês, mas antes eu queria deixar algumas questões para que vocês refletissem, para que vocês pensassem a respeito. Qual a importância da arte para um povo? Qual a importância da arte para um país? A arte no Brasil, ela tem sido valorizada? A arte no Brasil, ela tem sido respeitada? A arte no Brasil tem sido aplaudida? Obrigada a todos vocês pela atenção. Um beijo.